Bom, o seminário é Atualidades do Direito Ambiental. Meu foco vai estar nos aspectos pontuais e casos concretos do direito cultural ambiental. E cultural por conta desta abertura que é dada no que tange à ciência, à cultura, a importância que a Constituição, desde logo, dá. Então, para nós, profissionais da área jurídica, estudantes eternos de direito, há uma necessidade de, como eu disse, não só lermos sobre o assunto, conhecermos a legislação, que é muito vasta. Nós até, por vezes, nos surpreendemos com a legislação, porque constantemente ela vem sendo atualizada, né? Tanto do ponto de vista no âmbito federal, como no âmbito estadual e municipal. Excelentes iniciativas têm feito, mas a grande pergunta que se faz é o suficiente? E a resposta que eu dou nesse momento, agora, refletindo sobre o assunto, é que não. Infelizmente, nós estamos correndo contra o tempo, na necessidade constante de termos mais leis, e não só ter leis, mas aplicar as leis, né? E também trabalhar na elaboração de novas leis. Por quê? Quanto mais frágil a sociedade, mais leis ela necessitará. E nós estamos, salvo o melhor juízo, entendo que nesta fase, a necessidade de mais leis por conta da fragilidade dentro deste aspecto cultural. A Constituição Federal, no artigo 216, ela já menciona claramente, ela conceitua, né? Tanto no artigo 216 como no artigo 215. Ela já conceitua ambiente cultural, ela dá essa abordagem da importância, e ela aprofunda, né? Detalhando o que o legislador entendeu como cultura. Então, no artigo 215, eu vou voltar um pouquinho para refletirem sobre. Claro que é matéria constitucional, claro que todos já leram esse artigo. É pedido em concurso público, é pedido no exame de ordem, nos cursos de direito também é cobrado. Todavia, ler é uma coisa, refletir sobre ele é outra questão. Então, artigo 215. Diz a Constituição: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais. É garantir a todos, olha que desafio. Quando o termo vem a todos, ou seja, não vai, em tese, não pode ter excluídos. Então, todos têm que estar incluídos. Aqui é o grande desafio. E acesso às fontes da cultura nacional. E apoiará e incentivará a valorização e a difusão nas manifestações culturais. Que maravilha! Como ter condições de trabalhar neste apoio e incentivo à valorização e à difusão das manifestações culturais. Olha só que interessante. A Constituição é de 1988, na época dos nossos pais, né? Dos meus avós, literalmente não se mencionava com tanto afã, com tanto detalhamento este assunto, esse conteúdo, né? Porque era outra Constituição. Todavia, todos sabiam a importância de divulgar, de incentivar, de apoiar. Tanto é que raiz nós temos, sem sombra de dúvida, nós, a partir do momento que somos educados, alfabetizados, nós começamos a receber a raiz cultural. Então, dentro desta raiz cultural, há uma proposta aqui que não é só da família, não é só da comunidade, mas é também da sociedade e do Estado. Portanto, aí vem a abordagem, né, estatal e, claro, como integrantes do Estado, que contribuição efetiva que nós podemos efetivamente dar. Então, dentro dessa contribuição, aí é o desafio, porque hoje, com a sociedade globalizada, nós estamos abertos a outras culturas, a novas dimensões, e temos que deixar muito enraizada a nossa cultura para não sofrer abalos no sentido de incorporar outras culturas sem distinguir o que é nosso e o que é do outro. Bárbaro aceitar outras, mas qual é a nossa?
Então, este é um problema assim, muito interessante, uma questão muito interessante. Por quê? Porque nós não tínhamos a globalização na época dos nossos pais. Isso até para nós também é novo. Então, o que acontece? Não houve tempo de trabalhar essa raiz forte e profunda para que não haja uma miscigenação sem separar o que é nosso do que é do outro. Então, eu percebo que este é um dos pontos que justifica, literalmente, a preocupação do legislador no que tange ao apoio, incentivo, à valorização e à difusão das manifestações culturais. No parágrafo 1º, o legislador especifica: o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e as de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Então, veja que aqui abre todo um leque, porque quais são os grupos, além destes já claramente mencionados, participantes do processo civilizatório nacional? Então, aqui já fica muito claro que o estudo é inter, multi e transdisciplinar, ou seja, ele passa por diferentes ciências, trazendo já uma certa complexidade de estudo. Porque esse incentivo e esse apoio, portanto, terá que ser direcionado, terá que ser consciente, não pode ficar só, pelo menos cientificamente, cerceado a alguns aspectos desta cultura. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significância para os diferentes segmentos étnicos nacionais. Que maravilha! Será que em todas as datas comemorativas, nós adultos percebemos, incorporamos o sentimento, a sensação da data? Ou apenas é a comemoração do feriado, simplesmente? Ok? Então, vejam, né? Nós adultos estamos incorporando de fato e de direito a data, as datas comemorativas, ou apenas comemorando o feriado, a parada, né? E já preparando para viajar, claro. Então, como está sendo feito este processo? Como ele está sendo desenvolvido na nossa sociedade? E as crianças estão entendendo esse processo? Elas estão entendendo a importância destas datas comemorativas? Nós estamos passando essa informação? Porque, se não estamos sentindo, então a dificuldade de fomentar, de sedimentar esse conhecimento em relação à criança, isso dificulta muito. Então, ou a criança, tem um apoio na escola que estrutura esse valor, como um valor, ou então, realmente também está preparada para a paradinha e para a viagem, ou para o descanso, mas não incorporando o sentimento da data comemorativa. Muito bem. Então, o legislador ele continua, porque ele percebe que há necessidade desta... Isso em 88, nós estamos em 2013, tudo passa muito rápido, né? Então, ele percebe essa necessidade e diz: a lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do país e à integração das ações do poder público que conduzem à defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, produção, promoção e difusão dos bens culturais, formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura, em suas múltiplas dimensões. Democratização do acesso aos bens de cultura. E, inciso 5º, a valorização da diversidade étnica e regional. Nestes 5 incisos já se percebe a fragilidade e exatamente os pontos em que temos que investir. Porque realmente há deficiências. Há iniciativas perfeitas, oportunas, excelentes, bárbaras. Todavia, há pontos que temos que investir e muito. Em algumas oportunidades, eu estou vendo aqui pessoas que já participaram de outras palestras em que eu estive presente e já falei
a problemática do Museu do Ipiranga, né? Então, nossa, como deixaram ficar daquela forma, meu Deus, que horror, né? Aliás, quem já esteve em várias palestras viu quando eu falei sobre a condição que estava, depois quando o poder público efetivamente interviu, e agora após esta fase, né? Que literalmente vai estar fechado por um bom tempo, né? Para a reforma devida, o que é necessário, sem sombra de dúvida. Mas o que fez com que este bem literalmente caísse numa situação tão deficiente, né, como ficou, né? Ou seja, com a sua estrutura literalmente desgastada, com manutenções que efetivamente não foram feitas. Quer dizer, o que faltou? Faltou o poder público agir? Sim, mas faltou também o cidadão denunciar, dizer, cobrar, né? Ajudar, colaborar. Olha, para nós, o museu, literalmente, o Museu do Ipiranga, para nós, tem um significado muito importante, que se enquadra em todos os itens que eu acabei de falar, né? Então, nossa, né, é uma pérola, teria que estar muito bem cuidado, né? É um brilhante, teria que estar sendo muito bem protegido, né? E não deixar no ponto que efetivamente ficou, né? A ponto de quase causar acidente ao público que lá estava. Tudo isso que eu estou falando foi noticiado nos jornais, e quem teve a oportunidade de ver o antes, como eu tive, sabe do que eu estou falando, né? Quem não teve, os jornais registraram com fotos tudo o que eu estou dizendo. Então, aí vem essa questão. A importância são aspectos pontuais da proteção do direito cultural ambiental e, claro, brasileiro, porque o Museu do Ipiranga é uma referência para o Brasil, não só para o Brasil, mas para o país, nós estamos agora há pouco falando de Portugal, mas também para a ligação que temos efetivamente com Portugal, por conta da colonização e tudo mais, né? Não só a edificação, mas o ambiente, tudo aquilo que está no entorno, ou seja, também o meio ambiente natural que lá está, o meio ambiente artificial e assim por diante. Então, este aspecto é um aspecto, assim, eu dei um exemplo, mas poderia dar outros, né? Por exemplo, com relação à nossa música, hoje, para conseguirmos as músicas antigas, de significação de grande significado para o município, para as regiões, nós temos muita dificuldade de encontrar. Porque, claro, tem o marketing, e o marketing nem sempre vende o tradicional e o belo, né? Às vezes o marketing vende o que é fácil de cantar, o que é fácil de mostrar, e pode ser belo também de outro ponto de vista, até pela facilidade e tudo mais, pela musicalidade, mas não necessariamente pela referência cultural que um dia marcou a nossa cidade, né? A nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. O artigo 216, ele continua dizendo: constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Muito bem. Aqui é de uma seara tão grande, de um universo de complexidade tão grande, que eu os conclamo para estudar o assunto, porque a importância dele é muito destacada na medida que diz respeito ao que nos identifica, né? Também quem já assistiu às minhas palestras, eu toco muito nesse ponto, porque o que nos remete a São Paulo, a nossa infância, as cidades do interior que viajamos quando efetivamente éramos pequenos, ou então que tivemos momentos importantes. Quando muda esse aspecto, é outro lugar. Então, nós perdemos a identidade.
Então, a identidade ela pode ser perdida em relação ao município, em relação ao Estado-membro e em relação ao país. Nós temos que ter os links que nos identificam com o país, que nos identificam com o Estado-membro e que nos identificam com o município. Com o país, todo evento solene nós temos o hino nacional. É uma emoção, eu não sei se sentiram isso, né? Se sentem isso, eu me emociono toda vez. Primeiro porque tem uma letra maravilhosa, não sei, nós já cantamos, já ouvimos, já lemos a letra, porque a letra do nosso hino é muito complexa. Mas é interessante, porque ela é extremamente profunda. Ela é feita num período romântico. Então, é uma letra muito delicada, é uma letra extremamente culta e de um brilhantismo de marcante. Não sei se observaram. Não sei se já ficou no automático. Algumas rádios, algumas emissoras de televisão têm feito, doutor Zaquim, um trabalho de reprodução do hino, né? Então, quais pessoas, consultando a população, de quais pessoas cantam o hino nacional inteiro e corretamente, quais pessoas leram e prestaram atenção no conteúdo do hino. E não é de se surpreender que poucas têm a sequência, né, correta e os termos corretos. E a utilização desses termos na sequência correta, né? Então, isso chama atenção, porque é a nossa identidade, é o que nos identifica. Agora nós vamos ter a Copa do Mundo, que, se Deus quiser, vai dar tudo certo, também vai ser uma referência, porque o que nós vamos mostrar é o Brasil. E eu realmente, como, claro, todos aqui, torcemos e rezamos para que dê tudo certo, porque é a imagem do Brasil no exterior. É o que nos identifica, é o que vai também ser um símbolo para nós. Né? Seja aqui, seja viajando ao exterior, com passaporte brasileiro, ou com raiz brasileira, né? Até às vezes tem pessoas que têm 2 passaportes, né? Mas, mesmo indo com passaporte, quem tem italiano, por exemplo, ele tem a raiz brasileira, né? E isso é muito fácil de identificar pela língua, pela forma de ser. Nós somos diferentes mesmo, né? Cada país, cada povo tem uma característica. Então, é muito importante que esta Copa, como uma manifestação cultural, dê certo, porque literalmente vai ser um símbolo, vai ser uma referência, vai ser um marco na história, como todos os fatos são. Aqui, claro, um singelo, um seminário na UAB é um marco da OAB, tem dos advogados do Brasil, seção São Paulo, é a nossa história. Vai ficar gravado, neste momento, nós estamos juntos, participando, ao convite do Dr. Zaquim, e do Dr. Fiorilo também, desse momento, dessa oportunidade, são marcos, a presença na nossa história da ordem, né? Então, vejam, é importante, então, que haja um destaque, que haja uma sensibilização. Agora, nem tudo está indo bem. Então, aí é o nosso papel, né? De um lado, que se nem tudo está indo bem, é onde nós temos que atuar. Então, em que medida que alguns aspectos precisam ter incentivos, ter a reflexão do povo para ajudar nessa mudança, na conservação daquilo que é importante. E aí vem a enquete. O que é importante? A Sala São Paulo é importante? Então, precisamos ter direito ao acesso à Sala São Paulo. Não adianta ter eventos maravilhosos, como já foi noticiado pela Rede Globo a semana passada, pela Rede Globo, Rede Record, Rede Manchete, se o acesso à Sala São Paulo está terrível, está problemático. Eu não sei se chegaram a ver a situação do entorno, é muito grave, piorou muito nos últimos dias, né? Por conta da insegurança, por conta das ocupações irregulares. O belo, ele tem que estar protegido, aquilo que nós queremos proteger. A nossa cidade, então, a cultura, ela caminha com segurança.
De que forma que você vai expor? Como eu estive em contato ontem com uma pessoa, ela é joalheira. Tem uma importância aqui no cenário desse assunto, dessa arte da joalheria. E ela me disse o seguinte, um dos grandes problemas é onde expor as joias. Por quê? Cada trabalho que ela faz custa um valor significativo. Então, como expor se efetivamente não há segurança? Quer dizer, como fazer isto? Então, um dos problemas que ela está enfrentando agora é a estrutura de segurança do local e do acesso, porque vem por ela vai utilizar as vias públicas. Então, como fazer chegar? Claro, o carro blindado é uma solução, mas tem que vir com escolta. Né? Quer dizer, e aí você leva para algum lugar. E é uma referência cultural, porque ela é conhecida internacionalmente. Então, as pessoas vão vir para a exposição, ela é de Curitiba, vão vir para a exposição desta pessoa. Então, é uma problemática. Né? Quer dizer, nós estamos vendo, eu não tenho Facebook, por falta de tempo, não tive condição de fazer, já me disseram que é fácil, mas, enfim, não deu tempo. Então, o que acontece? Já estão programando, me disseram também, não tenho Face, mas saiu na imprensa, para sábado, um problema, uma manifestação num dos shoppings de São Paulo. Meu Deus, quer dizer, então, nem no shopping, quer dizer, tudo aquilo que está, ainda ela me falou, dependendo do shopping, porque um dos shoppings fizeram a proposta para ela expor esses bens que são de altíssimo valor, né? Que é um registro da história agora, da arte em joalheria. Aí ela me disse, bom, a senhora imagina fazer essa exposição e ter um problema como este. Então, veja, o assunto cultura está muito interligado à questão dos direitos humanos, ali do artigo dos direitos fundamentais, do artigo 5º da Constituição. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, ou há estrutura ou não há estrutura. Tá? A questão da da Sala São Paulo é esta que eu estou dizendo. Quer dizer, muitas pessoas não estão indo para os eventos porque estão com medo. Quer dizer, não é só questão de ir com carro blindado ou de ir de táxi, porque tem toda aquela estrutura, né, para chegar, sair, enfim, e começa a ter essa situação de insegurança. E não vai longe. Centro da cidade, de modo geral, vocês sabem que há essa preocupação. Agora, a pergunta é, nestes locais que são referências, efetivamente, que nós temos que preservar, porque, claro, insegurança tem no mundo inteiro, mas nesses locais que há necessidade de preservação, porque são importantes, nós não podemos deixar de nos manifestar no sentido de serem efetivamente protegidos, porque, senão, efetivamente, nós vamos ter a incidência penal. Ou seja, nós vamos ter a mácula, a mancha e a não perpetuação desta cultura por conta desta estrutura que não se perfaz. Bom, dentro disso, nós temos a legislação penal e nós temos a legislação que diz respeito à educação ambiental. Todas são oportunas, porque, como eu acabei de dizer, há necessidade deste fomento cultural no sentido da perpetuação dessa preservação. Nos crimes ambientais, na Lei dos Crimes Ambientais, na Lei 9.605/98, o artigo 62 diz o seguinte: destruir, inutilizar ou deteriorar, bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Quer dizer, lei tem. Okay? Então, precisa ter a efetiva punição e efetiva cobrança, né, em relação a necessidade de punir efetivamente quem venha destruir, bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Postes antigos do centro da cidade, pouco sobraram, com os vidros inteiros. Há determinados vidros que são insubstituíveis.
porque foram feitos de forma que não se faz mais hoje. Então, hoje os vidros têm uma tecnologia maravilhosa e tudo mais, mas não como antigamente. É interessante ver os vidros antigos, nos prédios antigos, que ainda estão em pé, porque o vidro ele tem uma espessura e uma pigmentação colorida diferenciado. Então, se quebrar aquele vidro, não tem como substituir, sem contar que aquele era de 1820 e o novo vai ser de 2013. E outra, há um dado muito importante, que eu tenho isso como lema, né? Na minha casa, na minha vida, e também procuro transmitir aos meus amigos e nos estudos do direito. Se um vidro, no exemplo do vidro, se o vidro for quebrado, eu posso substituir, tudo bem. Vou tentar um parecido, tal, ok. Mas não é mais o mesmo. E perda é perda. Houve a perda. Aquele não é mais. Então, e perda, ela não é só cifrão. Ela não se resume só em colocar quanto custa isso. É porque aquele eu não tenho mais. Então, ou efetivamente nós cuidamos daquele vidro, daquele poste, daquela estrutura, ou então nós perdemos. Eu, literalmente, ando aqui pelo centro, por toda a cidade, e, enfim, eu fico literalmente assim, reflexiva quando eu vejo muradas de prédios antigos, né, estruturas de prédios antigos pichada. Ah, mas precisa colocar a plaquinha que está contribuindo com uma associação e determinadas pessoas vêm, eu soube disso essa semana, vem verificar se a pessoa pagou a contribuição para não ser pichado. Tudo bem, ok, vamos pagar a contribuição, não tem problema. Todavia, só de pensar em limpar aquela pichação, tem determinadas construções, determinadas muradas que não limpam. Por quê? Porque, por ser antigo, tem os poros, né? E, efetivamente, a tinta impregna ali. E não dá para tirar, a marca vai ficar. Por mais que se coloquem produtos químicos, e dependendo do produto, tem um gravame. Ele desgasta a pedra, ele desgasta o original. Então, não é assim. Há necessidade de preservação. Agora, se o adulto não tem essa consciência, como é que ele vai conscientizar os jovens? A criança. Então, é interessante, né, essa ligação, porque, querendo ou não, nós estamos literalmente, como aqui só tem adultos, né, pelo que eu percebi, então, nós estamos literalmente implicados nessa ligação direta com as futuras gerações. Ou nós tomamos consciência e responsabilidade do papel que nós temos e da missão, que não é fácil, hein? É uma missão. E do papel que nós temos, ou então realmente tudo está perdido. Percebem isso? Quer dizer, porque a situação é muito séria. Em questão de veículos, por exemplo. Essa ligação com carros me admira muito, professor. Eu gosto de conversar com os meninos, porque eles gostam muito de carro, né? Então, eu fico assim maravilhada quando eu vejo os carros grandes, os carros antigos, né? Que foram preservados, desfiles, me comovem, porque você vê uma estrutura preservada, porque a pessoa realmente estabeleceu com aquele bem um vínculo para dar o prazer para as futuras gerações e para a geração presente de compartilhar com ele aquele bem. Então, isso é feito tanto nos carros dirigíveis como nos pequenos. E tem valores inacreditáveis, né? Eu me deparo com os meninos, com os senhores já, que guardaram os brinquedos de criança, os carrinhos de criança. Tem algumas feiras, tanto no Brasil como no exterior, nós estávamos falando da Alemanha, e eu tive a oportunidade de ir. Teve uma feira lá em Berlim, e nessa feira é uma feira de antiguidades. E os valores que estes carrinhos pequenos têm é inacreditável. Por quê? Porque alguém preservou. Então, daquela coleção que foi feita uma quantidade significativa, sobraram aqueles poucos. Então, aqueles poucos são contabilizados pelo mundo. Então,
graças à sociedade da informação, tem alguns guardados em cofres, blindados. Então, graças a algumas pessoas que perpetuaram, que valorizaram esse carrinho pequeno e o carrinho grande, nós estamos tendo a oportunidade de ouvir em fotos ou presenciar no olhar em museus o cuidado que alguém teve. Então, não houve a perda. Houve a valorização. Então, falar desse assunto significa não destruir, não inutilizar, não deteriorar. Então, este assunto passa pela cultura nacional, pela necessidade de cuidar, de escolher, claro, o que tem valor, de escolher o que vai ser perpetuado. E daí a responsabilidade quando se trata de patrimônio público, né? Porque aí é um compartilhar num valor muito mais significativo, porque envolve dinheiro público, bem público, tudo que passa pelo direito administrativo. Arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegida por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Veja, o legislador ficou preocupado, então ele detalhou, ele foi item a item. Quantos, e claro, aqui precisa investimento. Por exemplo, arquivo é um problema. Nós temos arquivo em casa, é um problema. Papel, cuidar é um problema. Imagine livros antigos, né? Como perpetuar discos antigos, fitas antigas. Nós já estamos ficando antigo também, é uma delícia. Perpetuar fitas de VHS. Todos têm, alguém deve ter. Meu Deus, o que fazer com aquilo? Eu passo para pendrive, como salvar tudo aquilo que está gravado, né? Então, muita coisa está se perdendo. Eu tenho certeza que cada um aqui em casa tem estes bens, né? Fitas de VHS, enfim, fitas, né? Discos que estão guardados, às vezes a contaminação, então se pega bolor, essas coisas, acaba deteriorando. Meu Deus, perdi a fita que eu queria tanto. Mas como fazer para perpetuar, né? Então, nessa sociedade que é globalizada e que passa muito rápido, há uma dificuldade, né, de tempo até de fazer essas vinculações. Mas aí eu estou fomentando. Não adianta cuidar só do público. Nós temos que contribuir com o público, mas também nós temos que definir quais as fotos que nós temos que guardar. Quantas fotos, né, gente? Ah, professora, já deu tempo de passar tudo para a internet. Será? É uma pergunta, porque sempre tem aquela caixinha que tem a avó, a bisa, né, a foto de todo mundo lá, que não deu tempo. E isso custa caro fazer. Para você, literalmente, passar para o computador, custa caro. E, claro, tem um valor do computador, como tem o valor do papel. E guardar o papel, aquele papel antigo, é alta complexidade. Aliás, é um estudo muito complexo e com vários detalhes sobre isso. E que demanda dinheiro. Então, imagine o desafio para o poder público guardar todos esses documentos que literalmente têm importância. Muito bem. E aí vai. Com relação à pichação, o artigo 65 é claro, né? Pichar ou por outro meio conspurcar, edificação ou monumento urbano é crime, mas tem que ter a identificação e muito mais do que isso. Eu já fiz um trabalho sobre isso. Tem que ter a conscientização, porque é incrível. Os pichadores, eles têm um tempo para fazer isso e eles têm uma motivação para fazer isso. Então, tem que direcionar essa motivação para algo que não seja crime. E também para se policiar para que não aconteça, porque é incrível. Eles se organizam e na alta noite, na alta madrugada, é o que eles vão, é onde eles efetivamente agem. E agem muito, né? O prédio está inteirinho, de repente já surgem novas pichações. Então, estes e outros detalhes, eles vêm nos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. O meio ambiente, no ponto de vista do meio ambiente artificial, do meio ambiente internacional, o mundo está preocupado com isso.
né, o que efetivamente nós temos que cuidar, os quadros que têm que permanecer. Muita coisa, muitos trabalhos já são dignos de elogio, na medida que está tendo agora um controle maior junto à Interpol do comércio ilegal. Então, por exemplo, quadros, determinados bens, antigamente saía muito fácil dos países, agora não. Quer dizer, o senhor está saindo com um quadro, eles querem saber de onde esse quadro, anota onde está, não é tão fácil. Aliás, por conta disso, trazer mostras para o Brasil, ou levar mostras para o Brasil, tem uma alta complexidade, porque tudo tem que ser registrado, pontuado, autorizado, porque os países estão fazendo este controle, né? Então, essa cooperação internacional, que a própria lei fala no artigo 77, ela está alcançando aí pontos de quase excelência, né? Não digo totalmente, porque ainda há nessas idas e vindas de países, ainda há pontos que a lei não consegue chegar, o Estado também não. Mas muita coisa já se alcançou na medida que a internet, a sociedade da informação facilitou nisso. A Lei 9.795, de 99, ela fala da educação ambiental, e eu gostaria agora de dar um destaque a este item, já fechando a minha fala. O artigo 1º, ele diz o seguinte: entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, né, constroem uma construção, né, sempre renovando essa construção de valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia, qualidade de vida e sustentabilidade. Novamente, o legislador foi sábio na definição, ele abarca aqui todo o processo, toda a estrutura que demanda, não só para o indivíduo, mas para a coletividade, esta preservação. E ele traz aqui, no que tange à coletividade, a formação de uma educação básica, infantil fundamental, ensino médio, ensino superior, educação especial, educação profissional, educação de jovens e adultos, que, por sinal, a OAB já está integrada aqui, na medida que as palestras são gravadas, à disposição dessas palestras, mesmo para as pessoas que não tiveram condições de aqui estar. Então, disseminando essa cultura ambiental e, claro, trabalhando também com esta educação não formal, que é estruturada por ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais. E o ponto aqui é essencial, porque trabalha a defesa da qualidade do meio ambiente sempre, não só o cultural, mas o natural, artificial, do trabalho, numa estrutura que integre, né, toda esse bem viver. Então, com base nisso, já fomentando aí os desafios, né, para esse final de ano, que no próximo ano já tenhamos mais trabalhos, mais ativistas, mais pessoas comprometidas com o meio ambiente cultural, meio ambiente como um todo, cultural também, fazendo a diferença nessa formação de crianças, jovens e adultos, preparando aí um futuro que já chegou, que está aí. Muito obrigada.